planeta a Terra, cidade Tóquio. Como todas as metrópoles, Tóquio se acha hoje em desvantagem na sua luta contra o maior inimigo do homem, a poluição. E apesar dos esforços das autoridades de todo o mundo, pode acontecer um dia que a terra, o ar e as águas venham a se tornar letais para toda e qualquer forma de vida. Quem poderá intervir? Olá, meus amigos, tudo bem? Esse vídeo é sobre uma pergunta que me fizeram aqui no canal, que eu não tenho uma resposta, né, mas eu posso discutir com vocês e aí eu sei que vai ter várias opiniões diferentes, vocês coloquem aí embaixo, né, sobre o futuro dos carros a diesel, né, o futuro do diesel. Tá todo mundo aí falando em eletrificação, nos veículos elétricos, enfim. Mas antes eu vou me apresentar para vocês, né? Embora eu faça vídeo no canal sobre os carros, sobre mecânica, e eu já tenha trabalhado com mecânica industrial, atualmente a minha área de formação não é mecânica. A minha área de formação é as ciências naturais, né? E eu sou formado e tenho pós-graduação em meio ambiente, meu trabalho principal é biologia e consultoria ambiental, e eu também tenho formação em história. E o que isso tem a ver com o diesel? Diretamente nada e indiretamente tudo, né? Então, eu estou sempre lendo estudando por via da minha profissão a parte de ambiente, gosto muito da parte de história, tenho formação em história, que é mais recente, e tenho uma paixão por carros que aí vem de infância, né? Isso aí não é a minha forma de ganhar vida, é mais hobby e paixão de infância. Então, com base nisso, eu vou tentar discutir aqui com vocês o que eu penso. Não é que é verdade ou que vai acontecer assim, o que eu penso sobre o futuro dos carros a diesel, né? Primeiro a gente tem que imaginar que o diesel, como a gente fala hoje, é uma coisa, o motor diesel é outra, e o Rudolf Diesel, que inventou o ciclo diesel para os motores, é outra coisa, né? O Rudolf Diesel, ele começa a desenvolver o motor a diesel mais ou menos ali em 1893, mais ou menos, ele começa a registrar as primeiras patentes. A gente tem que tentar entender que naquela época ele não foi lá e fez um motor, tá? Era estudos teóricos, desenhos, e você ia lá e registrava a patente, e era uma época lá nos Estados Unidos, na Europa, que estavam fervilhando, né, as ideias sobre a Revolução Industrial, sobre novas formas de movimento, de produção, de energia e de bens. Então tinha várias pessoas produzindo, e a gente não pode historicamente falar que uma pessoa inventou nada, gente, tá? Várias pessoas iam inventando, você ia lendo o que um cara fez e aquilo não deu muito certo, e você melhorava e colocava no seu projeto, então é assim, tá? Mas o grande esboço do motor a diesel foi do Rudolf Diesel, tá? Isso já vários trabalhos de história da época mostram isso. Mas ele não chegou a projetar o motor que a gente usa hoje, tá? Ele morre ali em 1912, tá? Se eu não me engano, 1912 ou 13, ele desaparece, ele não morre, é uma coisa até mítica, tá? Numa viagem que ele estava fazendo de navio, e ele já estava meio que na época transtornado, porque as patentes, né, dele para aprimorar o desenho do motor a diesel ainda estavam com problema, ele já tinha feito alguns modelos bem funcionais, mas a ideia dele na época não era fazer um motor a diesel para carros, tá? Era um motor mais estacionário, que substituísse o motor a vapor, que na época, embora os motores a combustão interna já existissem, o motor a vapor é muito pouco eficiente, ele aproveita 10%, mais ou menos, às vezes 6% da energia que você dá para ele, ou seja, se você der, vamos supor, 100 watts, só 6 watts vira movimento, vira trabalho, e o resto é desperdiçado. O motor a diesel, nas suas melhores planejamentos aí, fica em alguma coisa em torno de 50%, 55%, que é maior do que qualquer outro motor hoje de combustão interna ou externa, tá? Que use combustível. Então o motor a diesel, ele perde só para o motor elétrico, tá? Então, de base nisso, o Rudolf Diesel hoje, né, ele ficaria extremamente espantado ao ver uma caminhonete, por exemplo, rodar aí a 100, 180, 200 km por hora com motor a diesel, motores de alta rotação. E não vou dizer só o Rudolf Diesel, vou dizer o seu avô, que usava uma Toyota Bandeirantes, que usava um outro carro a diesel com motor Perkins antigo, em que as rotações eram aquelas rotações lentas, né? Só atualmente o diesel virou mania para as pessoas que não usam para trabalho, porque os motores modernos conseguem alta rotação e são mais apropriados para o uso em picape. São motores menores, né? Motores menores e mais eficientes e mais rápidos, tá? Se você pensar no motor de Fenemé,
Olha o tamanho, meu pai trabalhou na Fenemê, olha o tamanho, já viu um motor de um Fenemê, o tamanho do motor, o peso do motor, para a quantidade de potência que ele gera. Aí você olha o motor de um outro carro a diesel moderno, uma Hilux, por exemplo, é muito pequeno, que gera mais potência ainda. Então, houve uma evolução monstruosa. O motor a diesel usado para veículos, né, amplamente usado, ele não fez nem 100 anos ainda, tinha de motor a gasolina. Tá? O uso em veículos, ele só começou a se expandir na Segunda Guerra Mundial. Os primeiros foi lá em 1930. Então é uma coisa nova. Só daqui em 2030 que ele teoricamente vai fazer 100 anos de uso, mas não uso amplo, mas de uso. Tá? Tem que lembrar que os primeiros caminhões do Brasil, eles ainda eram a gasolina. Tá? Então o motor a diesel, ele nasce lá no início, né, antes do século passado, e hoje ele, para muita gente, ele é uma paixão. Eu adoro motor a diesel, tá? Só que ele hoje entra no grupo dos motores de combustão interna, né, que utilizam combustíveis fósseis. E aí entrou na lista dos, entre aspas, dos vilões, né, para o meio ambiente, especialmente para as mudanças climáticas. Aí tem as pessoas que não acreditam, etc e tal, mas de posse disso a gente pode ver fatos. Por exemplo, países ricos sofrem, por exemplo, com lagos que não enchem mais, reservatório de água. E é uma coisa prática, não é aquela coisa de, eu vou salvar a florzinha. Não é isso. É prático. Olha, eu tenho um lago, esse lago, as chuvas agora diminuíram tanto que os lagos nunca mais sobem ao nível que eu precisava. Então, as pessoas vão ficar sem água. Fora isso, você tem poluição, por exemplo, com substâncias tóxicas, né? A Europa sofreu muito no passado e ainda sofre um pouco hoje com chuva ácida. Literalmente, o pH da chuva fica ácido e isso destrói plantações, isso afeta, por exemplo, estruturas de concreto. E aí nasce a ideia de que você precisa controlar essa poluição. A ideia de controlar a poluição é muito antiga. Tanto é que eu vou colocar aí no início desse vídeo, quem já viu vai tentar, quem é velho igual eu vai lembrar, a abertura do Spectrum Man. É uma série de TV antiga que lá do Japão, que passou muito no SBT, e que mostra lá o início e a preocupação dos japoneses com a poluição. Né? Então, essa preocupação com a poluição, ela nasce quase na Revolução Industrial, quando a Inglaterra, Londres, começa a ficar completamente coberta por poluição. Então, a gente, essa ideia dessa poluição é anterior. Tá? Então, pessoal, a ideia de que a poluição afeta a vida cotidiana das pessoas era uma coisa já antiga. Tá? E por que isso entrou em voga agora, né? E a gente tem que pensar na ideia dos carros elétricos. Se você já viu um filme, né? Quem era antigo igual eu, lembra dos filmes antigos, dos Jetsons? Todos os carros eram elétricos e eles voavam, etc e tal. E era assim, tipo, no ano 2002, 2010. A gente chegou no ano 2023, vai chegar no ano 2023, e os carros não voam ainda, nem são elétricos. Então, por que isso? A gente tem que imaginar que o veículo a combustão, ele é o centro, tá, de uma dinâmica com vários atores. Em história a gente chama de atores, em economia eles agora chamam de players, né, os jogadores globais, as pessoas que influenciam do mercado. E a gente tem quem envolvido nisso aí? A gente tem, por exemplo, as empresas que produzem os carros, desde sempre. Né? Que carros que elas vão produzir. É um jogador, ele tem interesse nisso. Você tem aqui as empresas que produzem o combustível. Você tem aqui as empresas que produzem as peças. Né? Você tem aqui do outro lado os países que esses carros rodam. Tem os países que produzem os carros, os países que produzem petróleo. Então, tem os produtores, as empresas de petróleo é uma coisa, os países que produzem são outra. Então a gente tem todo um grupo, e tem o consumidor aqui. O consumidor, né, que é talvez a parte mais fraca disso. O consumidor está sujeito lá às pressões do mercado. E a gente tem os outros, que a gente pode chamar de ecossistema. Né? Por exemplo, o cara que tem um posto de gasolina hoje, que vive do carro fóssil. A gente tem o cara que vende peça, o mecânico, o cara que troca o óleo. Né? Então, todo um sistema em torno desses veículos. E tem os outros players que não venceram lá em 1890, quando os carros estavam surgindo. Você vai ver que já existia carro híbrido, já existia carro com bateria, elétrico e motor, já existia carro com motor totalmente elétrico, né? Por que esses carros lá no passado não deram certo? Tem várias explicações para isso. Que a tecnologia da bateria nunca era suficiente, é pesada, enfim. Mas também tinha os players do petróleo. Se você for ler a história das grandes empresas que produzem petróleo, eram os mais ricos dos Estados Unidos, por exemplo, que é quem criou a ideia do carro, né, como a gente tem hoje. O carro para todo mundo, essa ideia de que todo mundo vai ter um carro, nasce nos Estados Unidos.
né? Principalmente com o Henry Ford, que popularizou o veículo. Então, você tem todos esses players, você tem um equilíbrio de poder aí, uma luta de poder. Naquela época, possivelmente, a tecnologia e as pessoas que tentavam, que buscavam um carro elétrico não venceram. Só que a ideia sempre persistiu, tá? Mas aí você tem uma dinâmica, o mundo muda e alguns players vão perdendo poder. Por exemplo, os produtores de petróleo, a própria ideia de que o petróleo vai acabar um dia, isso é um fato. Você pode ver que os países produtores de petróleo, por exemplo, como vários países árabes, já começaram a investir em resorts, em mudar suas cidades, porque sabem o que eu vou fazer quando o petróleo acabar. E a gente tem que pensar o seguinte, não precisa o petróleo acabar para entrar numa crise ou para o preço subir. Precisa apenas que a oferta de petróleo não continue aumentando. Porque a necessidade, o consumo de petróleo, ela sempre aumenta com o desenvolvimento humano. Tá? Cada vez você tem mais carros, você tem que imaginar que tem países gigantes ainda, que ainda tem pouco carro, por exemplo, os países africanos. Se esses países se desenvolverem economicamente, no nosso modelo, eles vão querer carro. Se vão querer carro, vão querer mais gasolina. E vai ter combustível para todo mundo. Então, é uma situação muito complexa, que demanda investimento, enfim. Então, as empresas, elas, tanto de carro, quanto de petróleo, e quanto de energia, elas pensam a longo prazo. Elas não pensam o que vai acontecer daqui a 20 anos, 30. Elas pensam daqui a 20, 30, daqui a 100 anos. Eu não vou construir uma fábrica de motores agora, se daqui a 50 anos não vou ter mais motor. Eu vou parar, e isso que está acontecendo, várias empresas estão parando de projetar, de contratar projetistas para motores a combustão, porque eu não tenho uma previsibilidade de vender, pelo menos não nos mercados, nos grandes mercados, né? Estados Unidos sim, mas não na Europa. Então, daqui a alguns anos. Então, existe todo um equilíbrio de players, ninguém aí é bonzinho. Tá? A empresa de carro, ela não é uma empresa de carro, ela é uma empresa que ela quer dinheiro. E o negócio dela para ganhar dinheiro é fazer carro. Mas muitas delas, se você for ver a história delas, quase nenhuma nasceu fazendo carro. Algumas eram máquina de costura, outras faziam aviões, outras faziam bicicletas. E um dia elas viram que fazer carro dava dinheiro e mudaram para carro. Mas no futuro também podem mudar para carro elétrico, e o Gol já mudaram. Então, a paixão é das pessoas. Das empresas, elas pensam no lucro. E óbvio que se elas não pensarem no lucro, elas vão falir. Tá? Então, qual é o grande gap nisso aí? Né? Se a gente for pensar nos modelos de hoje, você tem países que estão extremamente desenvolvidos e países que ainda estão lá atrás. Até para normas de trânsito. Tipo, embora o carro para a gente seja uma realidade hoje, se você vê uma foto, por exemplo, do início dos carros lá em Nova York, por exemplo, ou nos Estados Unidos, você vai ver aquelas estradas confusas, acidentes de trânsito. Eles tiveram que inventar, por exemplo, regras para se usar o carro, as leis de trânsito. Né? E semáforos, os primeiros semáforos que nasceram nos Estados Unidos, todo um conjunto de regras que a gente usa hoje. Mas se você for em alguns países, por exemplo, eu já viajei para países do Oriente, onde o trânsito é um caos, que as pessoas não seguem regras, atravessam, o carro vem na contramão. Então nem todos ainda usam essas regras. Olha bem, nem todas as nações ainda estão no mesmo patamar. Se nem todas estão no mesmo patamar, será que todas vão poder usar os veículos elétricos? É fácil falar que a Finlândia vai eletrificar. Olha o tamanho da Finlândia, né? Olha o índice de desenvolvimento da Finlândia. E quantas pessoas precisam de transporte público na Finlândia, né? Transporte privado? Muitos usam público. Agora, e os países africanos? Para você ter uma ideia, vários veículos que a gente não usa mais no mundo afora, a gente ainda vende e fabrica na África. Tá? A Frontier, modelo antigo, ainda é vendida na África ainda. Vários veículos, quando você vai na lista de produção das empresas, tem lá, para a África. Porque as regras de segurança, as regras ambientais são mais flexíveis, então eles vendem esses veículos ainda, porque eles preferem lucro, obviamente, podem vender um produto mais barato. Então a gente tem jogadores de vários níveis, players de vários níveis. As empresas apostam, obviamente, algumas empresas estão extremamente preocupadas. Imagina se eu sou um cara que produz peças específicas para motores a gasolina e você me fala que daqui a um tempo não vai ter mais motor a gasolina. Tá? Mas isso vai demorar. Não demora tão rápido, não demora tanto. Por quê? Por exemplo, se você for ver a frota de veículos do Brasil hoje, a maior parte dos veículos são flex. Mas há pouco tempo não existia veículo flex. Então olha quanto tempo demorou, algumas décadas, para que a maior parte dos veículos fossem flex. Porque a outra parte já foi sucateada e abandonada. Então, pode ser que rapidamente a frota possa se converter numa outra frota, desde que seja barato. Por que virou flex? Porque era barato colocar, é prático, né, você poder trocar de álcool para gasolina. Então, a gente tem que pensar que essas mudanças podem acontecer lentamente, podem acontecer rapidamente, como podem não acontecer, a gente vê um cenário confuso aí, que pode ter guerra, pode não ter. Mas agora eu vou focar no carro a diesel. Tá? Ele tem que ser visto de uma forma diferente. Por quê? Se para a parte ambiental, a grande problema dos veículos, né, a grande questão, uma das grandes, né, existem vários problemas, mas a grande questão dos veículos hoje seria as emissões de gás carbônico. Tá? E aí tem
uma discussão muito ampla sobre isso. Eu vou colocar na descrição um link, quem quiser ver mais, tem um vídeo detalhado aí que o canal da Thomson fez, né, de autopeças fez, falando sobre isso. Ficou bem legal, porque bota lá várias situações e é mais amplo do que eu vou falar aqui. Mas no caso específico do diesel, ele já nasce lá atrás com um modelo mais sustentável do que o ciclo de Otto, o ciclo do carro a gasolina. Por quê? Porque o carro a gasolina, ele usava na época a parte nobre do petróleo, né? Usava a gasolina. Na verdade não é nobre. Tá? A primeira parte do petróleo que era usada, né, era a querosene, que na época era usada para acender, né, a Standard Oil, que foi a primeira e grande empresa de petróleo, um dos caras mais ricos dos Estados Unidos. A Standard Oil, ela fornecia querosene para acender todas as luzes de Nova York, das grandes cidades americanas. Era tudo com lamparina querosene. Mas aí alguém foi lá, olha a revolução tecnológica, alguém vai lá e inventa, o Thomas Edison, junto com o Tesla, inventa a lâmpada elétrica. Ah, não vai dar certo. As pessoas falaram igual hoje também, que não ia dar certo. E hoje em dia, quem usa lamparina em casa? Ah, minha avó, pode ser que sua avó mora na roça, mas ninguém quer lamparina. Será que seu filho quer a casa lamparina, uma vela? A eletricidade dominou o mundo. Foi necessário um grande investimento. É óbvio que ainda existem vários lugares do mundo que não tem eletricidade. Isso é um fato. Então, assim, a evolução da sociedade não acontece igual para todo mundo. Tá? Mas a tecnologia mudou. Acontece que eles tinham uma grande oferta, eles vendiam querosene em lata. E se vem eletricidade, olha o player aí, perdendo espaço. Eu vou vender querosene para quem? Só que olha que sorte que esses caras deram. No mesmo momento em que a eletricidade chegava para iluminar as ruas, o carro chegava. Que também era visto como uma coisa que não ia dar certo. As pessoas falavam, que carro vai dar certo o quê? Andava devagar, quebrava, o cavalo não quebrava, o cavalo era seguro, todo dia funcionava, né? O cavalo era seu amigo, dava nome, a carroça, então. E alguém foi lá e botou um motor numa carroça. Foi uma curiosidade. E hoje todo mundo anda nessa carroça ainda com motor. Pode ver que ainda hoje os carros têm mais ou menos a largura das carroças. Principalmente das carroças americanas, né? Para caber na rua. A sua rua hoje ela é baseada no tamanho de uma carroça. Não se inventaram o carro do nada, foi uma carroça adaptada. E hoje a gente adora o carro. Então, o player elétrico perdeu lá atrás. Porque os caras agora tinham a gasolina. Não tinha mais para quem vender a querosene, mas olha, posso vender a gasolina. E nasce a ideia do diesel. O problema do diesel, e a grande solução, é que o diesel, ele não nasce para ser óleo diesel que a gente usa hoje. O motor a diesel, ele é genial, porque ele pode queimar qualquer coisa a princípio, qualquer combustível. Tá? Porque ele não precisa de centelha, né? Eu não vou entrar aqui no detalhe do funcionamento dele, mas ele funciona pela compressão, alta compressão, desde lá do rufo do diesel. Mas você pode usar vários componentes. E os primeiros funcionavam com gasolina. Tá? E é essa a grande sacada. E aí, nasce até as teorias da conspiração, né? Dizem que as empresas de gasolina e dos motores ajudaram a matar o Rudolf Diesel, porque isso ia pôr as grandes empresas de petróleo em risco na época, porque você poderia fazer qualquer coisa. Não vai ser raro você achar no YouTube aí alguém que usa um carro a diesel antigo, uma Toyota, às vezes às vezes passa no jornal, né? Fulano usa um carro com gordura de fritura. Dá para usar, se você trabalhar bem ela, dá para usar. O grande limite para esse tipo de combustível é a bomba injetora. Tá? Elas são hoje em dia preparadas para o diesel. Então, as indústrias de petróleo, para ganhar no diesel também, elas tiveram a ideia de vamos vender o óleo diesel, que era também um produto, olha, abaixo da gasolina, um produto que era um resíduo, uma coisa que não servia muito. E eles vendiam isso, que era barato, e tem os vários níveis, né? Para as pessoas usarem no tal do motor a diesel, que era basicamente estacionário na época. Tá? E esse motor ganhou confiabilidade, ele ganha tecnologia com o passar do tempo, e hoje ele é um sucesso, que em vários momentos da nossa história, da nossa vida. É usado, por exemplo, para navios. Os trens, embora tenham a maquinaria elétrica deles, eles têm geradores, né, diesel elétrico, enfim. O diesel tem, já falei aqui no vídeo, o diesel tem várias vantagens, ele é muito seguro, né? Mas ele tem desvantagem. Ele produz muita fuligem, ele naturalmente tem muito enxofre, que é os diesel S alguma coisa, S tantos, né, 500 que ainda é vendido. Os países ricos todos aboliram já o S500, só usam o S10 para tentar adaptar as normas, e nasceu essa ideia do euro, né, de filtros. Mesmo assim, o diesel de petróleo, né, a ideia ainda é uma substância tóxica. O diesel tem substâncias cancerígenas, tá? Então, países que têm normas mais rigorosas, o diesel tende a ser abolido, com certeza. Nem que seja só para usar o carro a gasolina, mas o diesel teria que ser abolido por questões da sua toxicidade. Inclusive, eu vou fazer um parênteses aqui, olha que coisa absurda.
alguns estudos, que nem chegaram na indústria ainda, né, mostram que os carros a diesel mais novos, olha bem isso, alguns estudos que ainda estão sendo realizados apontam que, teoricamente, os carros a diesel mais modernos, com os euros mais altos, têm emissões de poluente mais tóxicas do que dos carros a diesel mais antigos. Por quê? Porque mudou o tipo de partícula que ele emite, o tipo de poeira que ele emite. Olha o sistema, né? As partículas ficaram menores, mudaram a forma e aí elas afetam diferente a saúde humana. Mas isso é uma outra história. Mas então qual a vantagem do motor a diesel? Aquela que eu falei, pode usar qualquer óleo. Então ele não é um motor a princípio a combustíveis fósseis. Você pode alimentar ele com óleo de soja, igual os países já usaram. Óleo feito a partir de milho, óleo feito de mamona, o chamado biodiesel. Tá? Essa seria uma das grandes sacadas e possivelmente, se houver investimento de alguns países, que países? Aqueles que não detêm tecnologia nem recursos para investir na sua eletrificação de frota. Tá? Outra coisa é que os veículos a diesel geralmente são veículos de maior porte. E esses veículos, dificilmente, né, uma máquina agrícola gigante, aqueles caminhões de mineração, imagina aquele negócio elétrico, ele roda o dia inteiro, como é que eu vou parar para carregar a bateria dele? Que não gera prejuízos absurdos. Então assim, eles vão continuar sendo a diesel, tá? Não há dúvida, esses grandes veículos vão ser a diesel. Os utilitários também, não dá para imaginar as Forças Armadas usando um veículo a bateria. Ah não, eu estou na guerra aqui, vou parar para recarregar a bateria. Ou trocar a bateria, imagina, trocar a bateria, né? Você pode ver que as Forças Armadas no mundo afora, quase todas usam tudo a diesel. Os tanques são a diesel, tudo a diesel, para poder facilitar a logística, né? Então, mesmo que tudo se torne elétrico, eu acredito que haverá exceções, principalmente para veículos utilitários de transporte. É lógico que vai existir marketing de algumas empresas falando assim, não, meu carro é 100% elétrico, ecológico, porque é mercado, tá? Mas eu acredito. E com que eu me baseio nisso? Porque se você for observar, mesmo as normas mais rígidas que a gente tem para segurança, elas não se aplicam a veículos de transporte, por exemplo. Né? A questão de airbag, de outros sistemas, não são aplicados a utilitários, provavelmente no Brasil, em outros países sim. Então, acredito que os veículos a diesel possam sobreviver e até no futuro, dependendo desses players, né, de quem puxa a corda para o seu lado, ter uma sobrevida maior do que a gasolina, pela questão dele poder usar os biocombustíveis, ou biodiesel, como dizem, né? Mas a gente pode chamar de biocombustível. O grande problema do biocombustível hoje, tá? Hoje, é a falta de investimento que se investiu no passado e depois se abandonou, porque também você tem lobby de algumas empresas, por exemplo, de petróleo. E se você produz biocombustível, você me atrapalha, cara. Olha bem a situação, né? Então, mas pode ser esse biocombustível que salve, por exemplo, o ecossistema lá que vive do combustível líquido, né? A gente pode chamar assim, nem fóssil, mas líquido. Então a gente teria, por exemplo, o etanol para substituir a gasolina, por muito tempo ainda, mesmo sendo menos eficiente, e o diesel, biodiesel, né? O diesel produzido através de plantas, por exemplo. E aí um detalhe, né? Um diesel produzido através de plantas. O grande problema com esse diesel, ou com esse biocombustível, é que se eu pego, por exemplo, cana, igual acontece com álcool, né? Com etanol, ou eu pego, por exemplo, sei lá, vou pegar óleo de dendê. Dá para fazer com óleo de dendê? Dá. Só que óleo de dendê já é usado para fazer cosmético, é usado para fazer alimento, vários chocolates que você compra aí é óleo de dendê quase que puro. Então, se eu for utilizar óleo de dendê, o preço do óleo de dendê amanhã já começa a subir no mercado internacional. E aí o biodiesel vai subir junto. Então, o ideal seria usar plantas, né, que têm óleo e que não são usadas como alimento. Por exemplo, no Brasil tem a mamona, tem o pinhão, que foram muito testados no passado, até pela própria Petrobras. E aí você tem questões envolvidas nisso. Muitas dessas plantas que a gente não usa como alimento são porque são tóxicas. E aí você produziria uma grande quantidade de substâncias tóxicas. Mas isso pode ser contornado com tecnologia. Tá? Mas, possivelmente, esse biocombustível pode ser um aporte de combustível para os motores a diesel perdurarem, numa opinião minha. Tá? E vários países pequenos, países menos desenvolvidos, podem, com pouca tecnologia, converter suas plantações, converter outras substâncias, né, de óleos vegetais, para fazer o chamado biodiesel e manter sua frota funcionando. Países mais pobres que não vão ter como investir em eletrificação, ou que a eletrificação vai ficar muito caro para eles. Tá? Então, eu acredito que isso vai ser uma oportunidade a um curto prazo, médio talvez. E a gente também tem um outro problema que talvez seja uma solução. O plástico. Não usar o combustível fóssil não elimina o problema que eu preciso de petróleo para um monte de outras coisas.
Tá? E a gente não usar ele no futuro, mesmo ele sendo um problema, vai afetar o preço dele. Porque hoje as empresas investem muito em prospecção, em tirar petróleo, porque eu posso vender facilmente, porque tem um preço razoável. Mas, se eu precisar de menos petróleo, vocês acham que as empresas vão perder dinheiro? Não. Elas vão tirar menos petróleo, e esse menor petróleo que elas tirarem, elas vão vender num preço maior, para compensar o custo dela. Então ela pode ver que isso é mais vantajoso. No lugar de eu ter 5 plataformas operando, eu opero 3, mas o preço aumenta, e no lugar de eu pagar 5 outras 2 plataformas, investir, seguro, etc e tal, eu vou ganhar com essas 3. Parece, do ponto de vista do capitalismo, mais interessante. Então, se você tiver uma oferta maior de opções, acaba sendo melhor. E por que eu falei que o plástico é um problema e pode ser uma solução? Não há solução para o plástico, tá? Eu trabalhei também na indústria plástica. E a ideia da reciclagem do plástico, até essa é uma reportagem essa semana na BBC, acho que BBC ou CNN, acho que BBC, não lembro. Um desses canais aí, da BBC ou da CNN, falando sobre o plástico, o mito da reciclagem do plástico mesmo nos países ricos, né? Quase nada do plástico é reciclado, gente, embora diga que sim, tá? Eu trabalhei na indústria plástica e mesmo na indústria plástica é difícil reciclar plástico, tá? Mesmo o plástico já acabou de ser produzido, é difícil de transformar ele novamente numa garrafa, por exemplo. Então, existe todo um problema da poluição por plástico, por aí, aterros, o plástico não se degrada rapidamente, enfim. Mas já existem tecnologias que podem converter o plástico, que na verdade é um monte de moléculas de carbono que veio do petróleo, em petróleo novamente. Então, quem sabe no futuro, um futuro talvez mais rápido, mais curto, isso seja uma solução. Então, no lugar dessas garrafas todas irem para o lixão, quem sabe elas não possam ser novamente convertidas em óleo e usadas em veículos. Mas isso aí vai eliminar, por exemplo, toda a poluição que o plástico continua a gerar. E o plástico é dificilmente substituível, né? É difícil a gente substituir o plástico por outra substância, senão isso teria feito. Então, há um número imenso de pesquisas, né, sendo feitas, e o que afeta essas pesquisas é óbvio, né? Se tem um grupo de players agora, esses jogadores, ganhando muito dinheiro, eles não querem que essas pesquisas vão à frente. Do mesmo ponto de vista, esses caras começam a perder dinheiro, né? Por exemplo, se são uma empresa de empresas ligadas à produção de veículos a combustão, obviamente vão tentar investir agora no futuro que outras tecnologias que possam dar sustentabilidade ou sustentar os veículos a combustão interna por mais tempo possam perdurar. A grande vantagem do diesel, como eu dizia, é a sua possibilidade de usar vários combustíveis do motor a diesel, né? E talvez no futuro mais curto a gente não use lá o diesel do petróleo, mas talvez esse motor perdure, né, utilizando outras substâncias. O biodiesel, como já usa hoje, tá? Mas o biodiesel dá problema. É lógico, porque a gente passou a usar biodiesel nos veículos, principalmente nos veículos mais antigos, sem nenhuma adaptação. O motor é quase o mesmo, né? O motor da X-Terra foi feito para usar diesel e hoje em dia ele roda com 10%, em alguns países até mais, de biodiesel misturado ao óleo. E aí você tem algumas reações químicas lá que não estavam esperadas, né? As pessoas reclamam, o mecânico reclama, diz que entope a bomba, que não sei o quê. Mas essas coisas podem ser contornadas com novas tecnologias de bomba injetora, de bico injetor, né? A gente pode preparar novos motores para funcionar com diesel, né? Com esse barulho que a gente adora. No futuro, talvez emitindo menos poluição e com a eficiência que ele tem e principalmente, né, com a segurança que ele tem. Uma outra questão que eu gosto muito, né, é a ideia da obsolescência, né? Isso ficou claro para a gente. Aparelhos elétricos, e muitos deles, né, eles têm alta obsolescência. Os celulares a gente compra hoje, eles duram quanto tempo? Porque eles são tão complexos, né, são tão legais, mas tão complexos. Será que os veículos elétricos que vão vir para salvar a humanidade serão assim? Tipo, vai chegar uma hora que você simplesmente não tem como consertar, você vai devolver ele ou vai jogar ele fora, né, porque ele não consegue ser reparado? A gente tem que pensar também no modelo de veículo que vai ser feito, né, que vai ser vendido para as pessoas. Não tem sustentabilidade nenhuma. O impacto ambiental de se construir um carro desse é absurdo, né? Agora imagina uma Toyota Bandeirantes que foi vendida lá na década de 70 e funciona até hoje. Ela pagou todo o impacto que ela causou, né? E ela trabalha ainda. Então, assim, veículos que duram mais tempo acabam sendo, entre aspas, mais ecológicos por pagar o impacto dele. Eles podem ser mais poluentes, mas você pode talvez fazer algum tipo de conversão aí nos motores para perdurar. Isso é muito comum, por exemplo, com navio. Não um navio, mas com trens, né? Locomotivas fora do Brasil, que elas têm o swap de motores, né, dos transformadores são feitos. Em vez de você jogar o trem todo fora, você leva a locomotiva para
uma outra empresa e ela reforma a locomotiva todinha e bota motores mais modernos, mais sustentáveis, mais ecológicos e mais potentes, atualizando o sistema. Tá? Então, será que esse não seria um modelo mais interessante? Talvez esse modelo seja usado lá nos veículos utilitários, né, nas picapes no futuro. Bem, pessoal, é um tema imenso, complexo, que tem vários interesses envolvidos, né? Mas, respondendo a pergunta, né, para mim, sim, eu acho que os carros a diesel têm futuro ainda, por todas as vantagens que ele tem. E eu acho até mais, acho que o carro a etanol pode ser uma solução interessante para diversos países, tá? Desde que você não comprometa lá a produção de alimento para poder usar como combustível, né? Você pode usar outra substância lá, talvez, e garantir uma produção de um carro ecológico, simples, acessível, enfim. Bem, deixa aí a tua opinião aí, o que você lê, o que você pensa, o que você acha, né? Acho que as pessoas têm que discutir isso realmente diante dessas mudanças, né? Mas mudanças estão sempre acontecendo. Bem, pessoal, valeu, desculpa, o vídeo foi longo, mas a gente acha que é um assunto que interessa todo mundo que gosta de carro a diesel. Grande abraço para vocês, valeu, hein?